Olá, meu nome é Cláudio e você está no canal Odeio a Globo. Como sempre, é importante esclarecer que apesar do nome do canal, eu não sou bolsominion. E é importante esclarecer também que eu também não sou petralha. Hoje eu vou falar sobre o que está prestes a acontecer aqui no Brasil, que é a reforma tributária. Eu vou mostrar logo o que o Lula aparece falando aqui, eu não sei se chama isso de live, enfim, tem um canal do Lula, eu já acho errado. No meu entendimento, presidente de uma nação não deveria ter canal no YouTube, mas é só minha opinião. De qualquer forma, eu vou mostrar uma parte só do que o Lula fala aqui no vídeo dele e depois vou comentar sobre isso. Governar é como você plantar uma árvore. Onde você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol e você tem que esperar os frutos aparecerem. Quando você comer, você não acha. Então, eu queria lembrar vocês que o poeta aí falando de plantar árvore, frutos e não sei o que lá, eu queria lembrar a vocês que o Lula teve dois mandatos, ele se elegeu e depois se reelegeu. Além disso, ele elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma, que sofreu impeachment após 2 anos de mandato. Portanto, o Lula, leia-se o PT, enfim, para mim o PT e o Lula são uma coisa só. Então, o PT e o Lula tiveram aí 8 anos do Lula, mais 4 anos da Dilma, mais 2 anos da Dilma, o que dá um total de 14 anos. Calma aí que eu sou de humanas, espera aí que a matemática de vez em quando falha. 8 e 4, 12 e 2, 14. 14 anos. Então o Lula teve 14 anos para plantar essa árvore frutífera, para colher os frutos e ele não fez nada. Nem vou dizer que não fez nada. Eu acho que o governo do PT não dá para dizer que não fez nada. Eu acho que só não fez o que precisava ser feito. Eu preciso que vocês entendam que o meu ponto de vista é muito simples. Nós precisamos mudar as estruturas políticas do Brasil. Na verdade, para ser mais correto, nós precisamos mudar as estruturas socioeconômicas do Brasil. E isso se dá através da política. Se você não está entendendo o que eu estou falando, é simples assim. Nós precisamos mudar essa lógica no Brasil de que pobre tem que ser pobre e rico tem que ser rico. Nós precisamos mudar essa estrutura perversa da péssima distribuição de renda que existe no Brasil. Isso era o que o PT deveria ter feito e não fez. Então, vou continuar aqui. Já falei, né, que o PT teve 14 anos para plantar a árvore frutífera, 14 anos para colher os frutos, e o Brasil continua do jeito que está. Agora, seguindo mais adiante, Você não pensa, não acredita, você faz ou não faz. exatamente, ou você faz ou você não faz. E eu acho que o PT não fez. Mais um pouquinho. Nós temos que fazer. É isso. Também acho. Tinha que fazer, mas vocês não fazem. Então, assim, outra coisa que é importante vocês entenderem também, eu tô aqui falando mal do Lula, como já falei muito mal do Bolsonaro também, e vou continuar falando mal dos dois. Mas a verdade é que vocês, o povo, vocês não, nós, o povo, nós precisamos entender que a figura do presidente é quase que meramente decorativa. Tudo bem, o presidente ainda tem muito poder, mas o nosso sistema político-administrativo, político-administrativo é a melhor forma de definir. A nossa política, o nosso sistema de administração da coisa pública, dos políticos, ele é, ele é muita coisa para falar em pouco tempo. Eu tô querendo fazer um vídeo curto e aí passam milhões de ideias na minha cabeça e não sei qual delas eu agarro primeiro. Mas assim, em teoria, o nosso sistema seria ótimo, seria quase que perfeito, seria muito bom. Qual é o único problema que acontece com o sistema político brasileiro? São os políticos que nós elegemos. Então, assim, o sistema é realmente. Ele, a ideia principal do sistema político-administrativo do Brasil é o equilíbrio. É justamente impedir que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha muito poder em detrimento de outras. É justamente para promover uma justiça social que o sistema político brasileiro funciona do jeito que ele funciona. O único problema é que nós, o povo, nós, os eleitores, nós, os cidadãos, nós continuamos escolhendo errado os políticos. O sistema parece muito ruim, mas é só porque a gente escolhe mal os nossos representantes. Então, quando o Lula diz fazer, e eu digo que ele não fez nada, e eu não vou mudar de opinião sobre isso, eu realmente acho que o Lula o PT foi muito incompetente, é um partido de incompetentes, é por causa disso, porque
mesmo sabendo que eles não podem fazer tudo o que eles querem, mesmo sabendo que eles dependem de todos os deputados, são, se não me falha a memória, 513 deputados no parlamento. Então, para você fazer qualquer... Nem estou falando de senador, vamos focar só em deputado. Para você fazer qualquer mudança legislativa, se quiser mudar qualquer lei, criar uma lei, mudar uma lei que já existe, extinguir uma lei, para você fazer qualquer coisa no âmbito legal, você precisa da aprovação desses políticos, desses deputados. Então vamos supor que o Bolsonaro, que o Lula tivessem uma ideia muito boa para acabar com a má distribuição de renda do Brasil. Mesmo que essa ideia fosse muito boa, mesmo que eles tivessem a melhor das intenções, eles ainda iam precisar da aprovação de X% dos 513 deputados que estão na Câmara. E aí que surge o problema. Por quê? Eu vou ser muito breve sobre isso, eu acho que todo mundo deve saber como funciona. Resumindo muito, a atuação de um deputado, no final das contas, é o seu voto. Então vamos supor, a gente vai ter agora a reforma tributária. Vamos simplificar e dizer que a reforma tributária fosse um simples sim ou não. Não é assim, é só para dar um exemplo, tá? Então o político tem que votar sim ou votar não. E aí o que acontece? Esse político, esse deputado, lembrando que eu estou focando só em deputado, mas isso serve para vereador, senador, etc. Então esse deputado tem o seu voto. E aí o presidente, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro, seja ele honesto, seja ele corrupto, seja ele bom ou mal, ruim para ser mais exato, não importa, ele vai precisar dos votos desses deputados. Então o que o deputado faz? Ele, ao invés de votar sim ou não, de acordo com uma consciência política, de acordo com uma consciência social, não. Ele vota pelo sim ou vota pelo não, pensando única e exclusivamente nele, no deputado. Ele não, o deputado é eleito para representar você, mas quando ele chega lá na Câmara dos Deputados, ele representa só ele mesmo. Todas as atitudes dos políticos brasileiros, dos parlamentares brasileiros, são sempre no sentido de se garantirem no poder. Eles não fazem nada, os políticos não estão preocupados em fazer nada pelo povo. Então, eu já falei demais, eu vou tentar fechar uma linha de raciocínio pelo menos. Então, supondo que o presidente da nação, seja quem for, seja o cara que você gosta, seja o cara que você não gosta, não interessa, ele tem uma proposta de reforma tributária. Vai melhorar para a nação, vai melhorar para o Brasil todo, para todo mundo. Só que aí o deputado não vota a favor. Por quê? Porque ele quer dinheiro. Ele só vai votar a favor se o presidente der para ele algum dinheiro. De novo, eu estou simplificando muito, não é tão simples assim. Eu estou simplificando ao máximo. Porque no final das contas é só isso que importa. Se você não sabe do que eu estou falando, são as tais emendas. As emendas parlamentares. O que é uma emenda parlamentar? De novo, né? Isso não é tão simples assim, mas eu vou simplificar ao máximo. É um montante de dinheiro que vai para as mãos de um determinado deputado, político, deputado, um prefeito, um vereador, enfim. É um montante de dinheiro que é alocado, que é dado nas mãos de um determinado político ou grupo político. Isso é uma emenda parlamentar. E é só por isso que os deputados brigam. Os deputados, de novo, né? Os políticos. Os políticos não brigam pelo povo. Os políticos não brigam porque têm ideias contraditórias, porque um pensa, um é capitalista e o outro é socialista. Não é por isso que eles brigam. Os políticos só brigam para ver quem vai botar a mão em mais dinheiro do que o outro. Então é isso que vocês precisam entender. E a única maneira de resolver isso é a gente mudar todos os políticos que estão aí. Fazer uma parte aqui, como de sempre, eu estou falando, não chego nunca ao final da linha. Eu vou primeiro encerrar essa linha de raciocínio. Então vocês entenderam como é que funciona o sistema político partidário no Brasil? Funciona assim. Cada deputado tem um voto. Esse voto, separadamente, não tem valor nenhum. Mas, agregado com outros votos, no momento de uma votação, esses deputados podem se unir para fazer uma pressão para conseguir dinheiro para votar conforme o desejo do presidente no momento. No caso agora o Lula.
no governo passado, o Bolsonaro. Tanto faz. Eu estou querendo dizer que não é o presidente que faz diferença. O que faz diferença são os deputados. Deputados, senadores, vereadores, etc. Vamos focar só em deputado para ficar mais. Vamos falar só de político, fica mais fácil ainda. Então, encerrando a linha de raciocínio, é isso que nós, o povo, nós precisamos entender. Primeiro, não existe briga entre direita e esquerda no Brasil. Isso é uma bobagem, uma besteira. Os políticos brasileiros não têm consciência política, não têm viés nem de direita nem de esquerda. Eles não têm consciência histórica, social, política. Eles não têm nenhum tipo de inclinação nem para a direita nem para a esquerda. A única coisa com que os políticos se importam é o dinheiro que eles vão botar a mão e com o seu voto. Tudo isso, eu falei esse tempo todo só para dizer isso. Nós precisamos entender isso. Político brasileiro só se importa com duas coisas: emenda parlamentar e voto do cidadão. Agora vamos lá, fazer o parênteses que eu ia fazer. Eu me considero ligeiramente politizado. Para começar, eu não voto em pessoa. Eu falei que eu votei no Bolsonaro, eu falei que eu votei no Lula. É verdade, eu votei. Mas eu não costumo votar em candidato. Eu não costumo votar, não. Eu não voto em candidato. Votei no Lula e votei no Bolsonaro momentos muito exclusivos por causa da situação que o Brasil estava vivendo. O meu voto sempre é ideológico. Eu sempre voto num determinado partido. E a maneira que eu escolho esse partido é de acordo com a atuação dos seus representantes. Eu não vou falar em qual partido eu voto para não causar aqui uma polêmica, que aí vão dizer, você é de direita, você é de esquerda. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, o meu lado é o lado do povo. Então, eu sempre votei de acordo com o que eu vejo os políticos fazendo. Então, eu me considero relativamente politizado. Mas, peraí, só para encerrar, de novo, né? Encerrar mais uma linha de raciocínio. Então, assim, por exemplo, o político Randolfo Rodrigues, ele agora está sem partido. Ele fazia parte do Rede, se não me falha a memória. Rede Sustentabilidade. Eu considerava ele como um político. Vocês precisam. É muito difícil, gente. Isso é muito complexo. Mas assim, não adianta votar no político que aparece o tempo todo na TV. Por quê? Porque muitas vezes o político que aparece muito na TV é porque está fazendo coisa errada. Mas não tem outro jeito de você se informar, ficar sabendo das coisas, se não for pela TV, pelo rádio, pela internet até, mas não pode ser pelo WhatsApp. Você não pode se informar pelo WhatsApp. Você não pode se informar pelo Facebook, pelo Twitter. Não, você não pode se informar pelas redes sociais. Porque quem está ali não tem responsabilidade nenhuma com a verdade. Então, por mais que o meu canal se chame Odeio a Globo, nós temos que reconhecer, você enquanto cidadão tem que reconhecer, tem que entender, tem que abrir o olho, a cabeça e entender que a Globo tem responsabilidades. A Globo manipula a informação? Sim, a Globo manipula a informação, mas a Globo não inventa mentira. A Globo pode esconder a verdade, mas ela não inventa uma mentira, ela não cria uma informação do nada. Nas redes sociais isso acontece, as pessoas falam qualquer besteira. Eu já falei demais, eu me perdi. Voltando à questão de como que eu escolho os meus políticos, como é que eu voto. Eu voto assim, eu não voto em um, por exemplo, estava falando do Randolfo Rodrigues. Eu nunca votei nele, eu nunca votei no Rede Sustentabilidade e nem vou votar, porque ele acaba de deixar o partido. Mas eu acompanhei durante um tempo o que esse cara andava fazendo. Então eu via o que ele estava fazendo, eu ia pesquisar, saber se o que ele estava falando estava certo ou estava errado, enfim. Eu considerava o Randolfo Rodrigues como um cara que mais agia na direção certa, porque não adianta o cara agir na direção errada. Por exemplo, eu não vou falar o nome do político agora não, porque eu tenho medo de morrer. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu vou falar de um político que é muito poderoso aqui, é uma família. E ele apareceu hoje no RJTV, no RJ2. Eu não vou falar o nome dele porque eu realmente tenho medo de morrer. Mas esse cara aparece muito na televisão. Ele aparece muito, o tempo todo ele aparece na televisão. Ele não perde uma eleição.
o povo de onde ele é, que eu não vou falar o nome do lugar também, que eu também não quero morrer, as pessoas votam nele. E esse cara, aí é que eu falo qual é a diferença. Por que você não pode votar no cara que aparece mais na TV? Porque esse cara aparece muito na TV porque ele tá fazendo coisa errada. Ele não tá fazendo coisa certa, não. Ele aparece muito na TV porque ele tá envolvido com todo tipo de falcatrua, de desvio de verba, enfim, de coisas erradas. Então, eu citei dois políticos, o Randolfo Rodrigues e esse outro político que eu não vou falar o nome, porque eu tenho medo de morrer. E o Randolfo Rodrigues, estou afirmando, na minha consciência, estou afirmando que ele fazia coisas nas quais eu acredito que esteja certo, que seja o correto. Ao passo que o outro, que eu não vou falar o nome, eu tenho medo de morrer, só fazia coisa errada. Então os dois aparecem muito na televisão. Então como é que você escolhe? Você tem que estar ligado, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir o que está sendo dito, você tem que ir para a internet e pesquisar aquilo, mas pelo amor de Deus, não pesquise em rede social. Pesquise nos sites de informação. Tem muitos por aí. Tem muito site por aí. Enfim, é complicado. Eu já estou falando aqui há sei lá quanto tempo e o vídeo não acaba, porque uma informação puxa a outra e realmente é um encadeamento de raciocínios muito complexo e não dá para transformar tudo num vídeo de 3 minutos, que era o que eu queria. Infelizmente não vai ser possível. Ah, eu não sei nem mais como é que eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu vou dar uma pausa e já volto aí. Eu já decidi o que eu vou fazer. Eu já mostrei aqui o Lula falando. E o que eu queria mostrar a questão do discurso. Então você não pode se deixar levar pelo discurso do político, porque o Lula fala muito bem. Eu acompanho o Lula desde que ele era sindicalista, pra vocês terem uma ideia. E eu nunca fui muito com o Lula. Eu sempre achei o Lula meio, não vou dizer desonesto, que é meio forte. Mas eu sempre achei ele um dissimulado, um falso, um hipócrita, um mentiroso. Eu nunca acreditei no Lula. Eu acompanho ele desde o tempo que ele era sindicalista, antes dele virar político. Então posso falar muito bem do Lula. Enfim, já mostrei o que eu queria mostrar, né? E o meu assunto mesmo era sobre reforma ministerial. Desculpe, reforma ministerial não. Reforma tributária. Então eu vou mostrar para vocês agora um site que está em inglês, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para traduzir para o português. É claro, para quem quiser ler, eu vou deixar o link na descrição e quem quiser, leia sobre esse assunto. Como é que funciona, qual é a ideia de um tributo, qual é a ideia de uma reforma tributária, como é que tributos funcionam na história da humanidade. Então vamos lá. O site eu nem conheço, não, já li a matéria, já dei uma lida por alto, não considero um site confiável porque ele claramente tem uma visão, tem uma opinião enviesada, ele está fortemente enviesado para a direita. Não que eu seja de esquerda, como já falei, não sou nem da direita nem da esquerda, meu lado é o lado do povo. Eu vou mostrar para vocês, ao invés de ficar só falando, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu vou mostrar como é que faz para traduzir. Eu nem vou mostrar como é que eu pesquisei isso, porque não é importante. O que importa é traduzir. Clique com o botão do lado direito do seu mouse. É claro, isso só funciona no computador. No smartphone, eu nem sei como é que faz isso. Qualquer dia desses eu vou descobrir. Por enquanto eu não vou nem falar disso. Então clique com o botão do lado direito do seu mouse e clique em traduzir para o português, que eu espero que vocês estejam vendo. E aí o que estava em inglês agora está em português. Então eu vou explicar brevemente do que se trata. Isso aqui é um texto falando sobre a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos. Para quem não sabe, na década de 30, no final da década de 20, em 1929, teve o Big Crash, Black Monday, alguma coisa assim. São várias expressões que se referem ao mesmo fato. Houve um crash, houve uma queda muito forte da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E a partir daí, o país inteiro entrou numa recessão muito forte. Eu não vou entrar aqui no mérito de como isso aconteceu. Até porque vai ser difícil, eu vou ter que mudar a minha postura. Por enquanto não, por enquanto vamos manter essa postura de neutralidade. Então vamos lá. Houve esse problema. Os Estados Unidos, que hoje em dia é a nação mais poderosa do mundo, foi à bancarrota.
Então as pessoas não tinham emprego, as pessoas estavam passando fome, a violência aumentou. Tudo que está acontecendo no Brasil aconteceu lá com eles, em 1929. E olha qual foi a solução. Primeiro, o site que eu vou mostrar aqui, ele fala o contrário. O site que eu vou mostrar aqui, claramente, é um site enviesado para a direita. Está defendendo o interesse dos ricos. Esse site, obviamente, defende o interesse dos ricos. Vai ficar muito claro conforme eu vou mostrando o texto para vocês. Mas é muito fácil vir aqui agora, como esse site, e dizer que fizeram tudo errado. Mas acontece que foi assim que os Estados Unidos saiu da crise. Queria lembrar que a crise durou, sei lá, alguns anos, 5 anos, eu não sei ao certo. Mas durou alguns anos e tentaram algumas coisas que não deram certo. Então tomaram essas atitudes porque foi necessário. Então vamos lá. Já expliquei, né? O site não é confiável, o site é enviesado para a direita e eu só estou usando ele porque o que me interessa mesmo é o texto que ele traz. A análise que ele faz do texto não é interessante para mim, não importa para mim. Mas eu vou mostrar assim mesmo, para ser bastante imparcial. Então vamos lá. Aumento de impostos e a Grande Depressão. Eu não vou ler o texto todo não. Mas basicamente o que o texto diz é isso. Que o país entrou em recessão, tá aqui ó, a oferta monetária, quer dizer, a circulação de moeda caiu quase 30%. Isso é uma crise recessiva. É mais ou menos o que a gente está passando aqui agora. Falta de dinheiro. No caso do Brasil não, porque o Brasil não tem problema de falta de dinheiro. O único problema do Brasil é a má distribuição de renda. A gente não tem falta de dinheiro. Ele só está muito concentrado em poucas mãos. Mas a gente não tem problema econômico, problema financeiro, problema de liquidez, problema de circulação. Nós não temos nenhum desses problemas ligados à economia. Bom, aí como eu já falei, né, eu não vou ler tudo não. Vou direto ao ponto porque eu já falei demais, o vídeo já está muito longo. E aí fala aqui dos autores e tal. Fala do aumento de impostos. Inclusive o autor, ele fala de um livro, e o autor desse livro diz que a principal causa da grande depressão foi a tributação. Acontece que, historicamente falando, foi o contrário. O que salvou os Estados Unidos da crise, da recessão, foi justamente o aumento de tributos, foi justamente a tributação, o aumento da carga tributária. Vocês vão entender já já. Bom, aí ele fala aqui de algumas coisas, né? Algumas leis que foram assinadas, né? Cadê? Lei da Receita aumentou todas as taxas de imposto de... Tá aqui, ó. Uma das leis aumentou todas as taxas de imposto de renda individual com a taxa máxima subindo de... Olha que interessante. A taxa máxima, que era de 25% da renda da pessoa, passou para 63%. Os Estados Unidos passaram a cobrar até 63% de imposto de renda sobre a renda de alguns americanos. Quem são esses americanos? Os mais ricos. É por isso que esse site tenta dizer aqui que foi um erro, que a tributação foi um erro. Por quê? Porque ela meteu a mão no bolso dos ricos. Enquanto ela estava metendo, enquanto o imposto mexe só com o pobre, não tem problema. O problema do imposto é quando ele começa a mexer com ricos. Guardem essa informação na cabeça. A lei ampliou a base do imposto de renda. Aumentou a alíquota do imposto corporativo, 12%. Para quem não sabe do que eu estou falando, imposto corporativo é o que as empresas pagam de imposto. Aumentou de 12% para 13,75%. A alíquota máxima do imposto imobiliário, de 20% para 40%. Olha isso, gente. Os imóveis passaram a pagar até 45% de imposto. Eu, sinceramente, não sei como funciona, nem o que é uma alíquota de imposto imobiliário. Aqui no Brasil até tem uma ideia, mas não quero falar disso não, só o que interessa era uma tributação sobre bens imóveis. Quem é que tem bens imóveis? É o pobre ou é o rico? Quem é que tem casa? Quem é que tem uma mansão que vale muito dinheiro? É o pobre ou é o rico? Então, mais uma prova de que esse site aqui está defendendo os interesses dos ricos.
é muito importante que vocês entendam o seguinte, eu não estou aqui para dizer que a gente tem que brigar pobre contra rico, não é isso. O que você tem que analisar é bom ou ruim para a nação. Não é para quem é pobre ou para quem é rico. Foi bom ou foi ruim para os Estados Unidos? Então, assim, claramente foi bom para os Estados Unidos. Por que esse site diz que não foi bom? Porque esse site aqui está única e exclusivamente interessado em defender os ricos, os interesses dos milionários. Confisco de ouro, lei de ajuste agrícola, lei de recuperação industrial nacional, enfim, eu não vou nem ler. Muitas leis foram criadas e todas elas tinham basicamente o mesmo objetivo: aumentar a arrecadação de impostos, aumentar o dinheiro, aumentar a grana na mão dos Estados Unidos, do Estado, da nação, do país. Por que isso? Porque o outro lado, eu não vou nem procurar aqui no texto, porque eu já estou falando demais, o outro lado dessa solução foram as obras. Obras para você que defende, para você que fica ouvindo na televisão e bate palma, achando bonito quando fala que dinheiro público, poder público não pode gastar. Acontece que um lado da solução para a grande recessão dos americanos foi aumentar o tributo. E o outro lado foi justamente o governo investir dinheiro público em obras. Muitas obras, inclusive a represa Roosevelt. Se não me falha a memória, a represa Roosevelt foi feita justamente na Grande Depressão. É uma obra, sei lá de quantos milhões de dólares. Posso estar falando besteira. É possível que eu esteja falando besteira, que eu estou falando de cabeça, pode ser que eu esteja confundindo tudo. Mas é possível que eu esteja certo. Enfim, o que interessa tinha até um livro, não vou lembrar agora de quem é o livro, que falava isso, que parte da solução para a recessão americana era pagar uma parte dos trabalhadores para abrir buraco, fazer uma vala, e pagar a outra parte dos trabalhadores para fechar esse buraco. Isso está escrito, eu não vou lembrar em que livro que isso está escrito, mas está escrito num livro de um economista. E era uma crítica também. Acontece que com isso o governo, o Estado, dava emprego para todo mundo que estava desempregado. Ele empregava tanto o cara que faz o buraco, como o cara que fecha o buraco. E essa é a parte que a gente, nós, o cidadão, o povo, o trabalhador do mundo inteiro precisa entender. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro papel do Estado. Eu vou terminar só aqui o texto, depois eu volto a isso. Tá aqui, eu queria chegar nessa parte aqui. Respostas do contribuinte. Quem é o contribuinte aqui? De novo, né? Respostas do contribuinte. Quem é o contribuinte a quem ele se refere? É o rico ou é o pobre? Lembrando que estamos falando de uma recessão. Os pobres não tinham nem emprego. Imagina se eles iam ter renda. Quem é que pagava imposto nessa época? Era o rico ou era o pobre? É claro que era o rico. Então é por isso que esse site só fala disso. Porque esse site, obviamente, sem dúvida alguma, sem nem saber que site é esse, não conheço o site, nunca ouvi falar, mas eu garanto para vocês que ele é financiado pelo grande capital, por gente que tem muita grana. Então tá aqui, ó, os dados da Receita Tributária captam apenas parcialmente os danos impostos ao setor privado pelos aumentos de impostos. Isso aqui, podia parar aqui. O que esse site está dizendo é que tirar dinheiro dos ricos, dar emprego, não é dar dinheiro na mão do pobre não, é dar emprego para os pobres, para terem dinheiro para comer, isso foi ruim. Vocês estão entendendo? Às vezes eu fico pensando, como é que eu vou fazer para que isso fique bastante claro? E eu fico falando e fico me repetindo, e eu acho que eu não consegui ainda ser bastante claro. Nós precisamos entender isso. Toda vez que se fala aqui no Brasil de reforma tributária, de diferença, melhorar a distribuição de renda, diferenças sociais, toda vez que se fala disso aqui no Brasil, ninguém tem a coragem de falar que nada vai mudar, a gente não vai conseguir resolver nenhum problema no Brasil enquanto não botar a mão no dinheiro de quem é muito rico. Você não consegue fazer redistribuição de renda sem tirar o dinheiro do bolso de quem tem muito. Isso é muito frustrante e irritante. Aí é que eu falo que a Globo não mente, mas ela manipula a informação. Vocês nunca vão ver uma novela da Globo, como está passando agora, a novela que fala de
questões agrárias, do agro, do agronegócio, vocês nunca vão ver uma novela da Globo colocando isso, colocando esse tema para o povo entender. Vocês nunca vão ver uma novela da Globo esclarecendo para o povão como é que as coisas funcionam. E é assim que funciona. A riqueza de um país é produzida tanto pelos ricos como pelos pobres. Porém, o fruto dessa riqueza, a parte boa desse enriquecimento, fica única e exclusivamente na mão dos ricos, enquanto que o trabalhador continua pobre. Então toda a questão é, por quê? Por quê? Quem foi que disse que tem que ser assim? De novo, né, eu estou falando e vem milhões de ideias na minha cabeça e não dá para falar tudo ao mesmo tempo, então vou continuar aqui. Ó. Os contribuintes respondem aos aumentos de impostos mudando seu comportamento. Quanto maiores as mudanças, mais danos econômicos são causados, o que é conhecido como peso morto. Grandes respostas dos contribuintes também reduzem as receitas do governo. Isso não é verdade, mas tudo bem. Assim, se o governo aumenta as alíquotas de imposto de renda sobre os que ganham mais, eles respondem. A tradução, como a tradução é automática, traduziu errado. Eles respondem reduzindo substancialmente as atividades produtivas e aumentando a evasão fiscal. Isso criaria grandes danos econômicos, mas aumentaria pouco a receita. Vocês estão percebendo qual é a intenção desse site? Esse texto, esse site que faz uma análise da Grande Depressão dizendo o seguinte, basicamente estão dizendo o seguinte: não deveriam ter aumentado impostos. Deveriam deixar os ricos continuarem ricos, os pobres que se virassem. Inclusive tem um trecho aí que eu pulei que eles falam da regulamentação trabalhista, as regulamentações trabalhistas. Então assim, esse site reclama das regulamentações trabalhistas. O que é regulamentação trabalhista? Vou te dar uma ideia simples, um exemplo simples e prático: salário mínimo. Não sei se vocês sabem, mas salário mínimo não é uma coisa assim que sempre existiu, não. Inclusive ainda tem lugares no mundo que ainda não existe salário mínimo. Então, para esse site aí, as regulamentações trabalhistas são ruins. Por quê? Porque esse site defende única e exclusivamente os interesses do patrão. Então, para o patrão, quanto mais for uma negociação direta, melhor para o patrão. Por quê? Porque ele tem todo o poder nas mãos, enquanto que o trabalhador não tem poder nenhum. É por isso que nós precisamos do Estado. E agora eu vou encerrar o vídeo, porque, gente, é impressionante como tem coisas para dizer e eu não consigo ser breve e eu me perco e eu sei que ninguém vai me assistir, o que é mais frustrante ainda. Então, para encerrar o vídeo, vou até aumentar minha tela aqui, minha cara aqui. Então assim, para encerrar o vídeo, esse é o papel do Estado. O Estado serve justamente para garantir o equilíbrio entre as relações sociais, entre trabalhadores, patrões e empregados, entre raças. Eu não quero levar para esse lado, desculpa, retiro o que eu disse. Esse é o papel do Estado, garantir o equilíbrio entre as relações interpessoais. Esse é o papel do Estado, garantir que a sociedade tenha uma convivência equilibrada e pacífica. Esse é o papel do Estado, garantir as condições mínimas de vida para todo e qualquer cidadão. Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que isso não está acontecendo. O Estado não está garantindo nem as condições mínimas de subsistência da população. O Estado não está garantindo educação. Para mim, a educação é a primeira coisa que vem. A minha câmera vai muito pequenininha. Educação. Para mim, a educação é a primeira coisa. Alguém pode dizer: ah, mas você não come educação, você não bebe educação. Mas sem educação, você não sabe nem que tem que comer e beber. Então, a educação, para mim, é fundamental. É o direito mais fundamental ao ser humano enquanto estamos falando de uma sociedade organizada. Se for para falar só de subsistência, só de viver, aí eu discordo. É claro que comida é mais importante, mas enquanto estamos falando de sociedade organizada, a educação tem que ser o primeiro direito fundamental a ser garantido pelo Estado.
e o Estado não está garantindo uma educação, pelo menos não uma educação de qualidade. O que nós temos é uma formação de décadas, talvez de séculos, de pessoas sem nenhum nível cultural, sem nenhum conhecimento de coisas fundamentais de como a vida funciona, sem nenhuma capacidade de pensamento crítico, de poder de julgamento. E isso não é por acaso. A educação no Brasil, a educação pública no Brasil é um lixo, não é por acaso. É justamente pelo que eu falei. Porque os políticos só se importam com o seu voto. E quanto mais você for uma pessoa limitada intelectualmente, mais fácil vai ser conseguir o seu voto. 2. Saúde. O Estado não está garantindo saúde para a população. Não tem como botar dedo aqui. Bom, eu vou tirar os dedos. 2. O Estado não está garantindo saúde. A gente vê tudo, aqui, vou falar só aqui no Rio de Janeiro, todos os dias a gente vê no RJ gente morrendo, gente que está não sei quantos meses, não sei quantos anos numa fila de hospital, as UPAs lotadas, sem atendimento, sem médico, enfim. O Estado não está garantindo saúde. 3. Alimentação. Finalmente chegamos na alimentação. Devia ter sido a segunda, mas tudo bem. O governo, o Estado, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou político não, mas eu tenho interesse em ser. E eu garanto para vocês que eu daria uma solução que é até simples para acabar com dois problemas que tem mais imediatos aqui no Brasil, que é a falta de emprego e a falta de alimentos. Vou falar assim só por alto. Não, depois eu vou elaborar mais essa ideia, mas só por alto assim, produção agrícola de cooperativa de produção agrícola. Uma ideia simples, resolve os dois problemas, falta de comida e falta de emprego. Então, educação, saúde, alimentação. Eu nem vou falar de moradia, porque eu também acho que é um direito fundamental e que o Estado também não garante. Então assim, por que o Estado não garante? Aí vamos lá, vamos lembrar aqui agora do que a gente tem visto na TV. Enfim, o que você vê no noticiário frequentemente. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro. Porque o Brasil é um país que está com problemas econômicos. Isso não é verdade. Essa é a parte que me incomoda. Não é verdade que o Brasil tem problemas econômicos. O único problema econômico que o Brasil tem é a distribuição de renda. E aí, eu falei que ia encerrar o vídeo, eu estou falando mais de meia hora. Reforma tributária. Estamos falando de novo em reforma tributária e de novo vem aquela conversa de simplificar a cadeia de impostos. E aí o que vão fazer? Vão pegar uma sopa de letrinha, ICMS, ISS, CPLA, IPVA, IPVB, blá, 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 e vão transformar tudo isso aí em IVA. Vão pegar uma sopa de letrinhas e transformar em outra sopa de letrinhas. Mas ninguém vai falar para vocês que o problema da tributação no Brasil é que ela é feita em cima do consumo e não em cima da acumulação. Ideia simples. Quando você compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, só arroz e feijão. Quando você compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, você paga muito imposto sobre isso, sobre esse quilo de arroz, sobre esse quilo de feijão. As pessoas que vendem para você esse feijão e esse arroz têm muito dinheiro, tanto dinheiro que tem um montão desse dinheiro guardado. Isso se chama acumulação. Na verdade, isso é o que se chama de capital. Enfim, é acumulação. Então, eu vou dar uma ideia aqui da reforma tributária que resolveria todos os problemas do Brasil. Ao invés de taxar o consumo, ao invés de taxar a tributação, a produção, a produtividade, que é o imposto sobre imposto de folha de pagamento, imposto de insumos, de material, quando você compra material para produzir, tudo isso também tem muito imposto. Ao invés de taxar a produção e o consumo, vamos taxar única e exclusivamente o capital, a acumulação de capital. Falando isso, está arriscado até o YouTube me tirar do ar. Porque eu estou falando aqui, estou cometendo uma heresia. Você não pode falar contra o capital. Você é chamado de comunista. Você é chamado de socialista. O que é uma bobagem. Porque você pode muito bem ser capitalista e compreender, entender
que mesmo nos países mais capitalistas do mundo, o imposto é a maneira, é o fiel da balança, é a maneira de equilibrar a equação entre ricos e pobres. Ah, falei, não disse nada como sempre. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tudo isso, eu falei tudo isso porque eu estou acumulando informações aí durante dias e essas coisas ficam martelando na minha cabeça. Eu queria muito poder conversar com alguém. De preferência alguém que saiba mais do que eu, que seja mais inteligente do que eu, porque eu sou um semi-analfabeto funcional. Eu sou um analfabeto funcional. Eu sou um semi-analfabeto. Aliás, eu sou um semi-analfabeto em duas línguas diferentes, que eu falo inglês quase tão mal quanto eu falo português. Enfim, não sei porque eu falei isso, mas o que interessa é, queria muito conversar. Então eu já fiz a proposta aqui, é claro que ninguém assistiu o meu vídeo, mas eu fiz a proposta aqui para conversar. Os youtubers que são famosos, eu não, tudo bem, podem me excluir, não tem problema. Mas conversem entre vocês. O Eduardo Moreira, a Gabriela Prioli, o Fala MR, o Carlito Neto, o André Roncalha, que eu não conseguia lembrar o nome dele de jeito nenhum outro dia, o professor Paulo Gala. Pelo amor de Deus, gente, o meu trabalho é esse, eu desenvolvo sites e sistemas online. Não tenho, estou completamente ferrado, estou desempregado, não tenho cliente, não tenho dinheiro, mas vamos fazer isso, vamos criar um sistema que sirva para informar o povo como as coisas funcionam. Você já tem o canal do YouTube? Ótimo, vamos pegar esse canal do YouTube e vamos colocar dentro de um sistema para que as pessoas achem com mais facilidade as respostas daquilo que elas procuram. Porque eu acho que está muito difícil encontrar respostas. E acho que o povo está sendo iludido com muita facilidade. Antes de encerrar, um último exemplo. Eu estava hoje comprando pão para o café da manhã e aí na minha frente tinha um caminhão de entrega, uma propaganda na lateral toda do caminhão dizendo assim: eu quero combustível sem impostos. Então, isso é um exemplo do que eu estou dizendo. O povo está tão mal informado que está mesmo acreditando que o problema do preço da gasolina são os impostos, o ICMS. O meu filho, para minha tristeza, discutiu comigo sobre isso, porque eu falei para ele que o problema do preço do combustível era o PPI, era o Programa de Paridade Internacional. Expliquei para ele que era fácil de entender isso, é só ver que não houve aumento do ICMS, não houve aumento de alíquota do ICMS, mas houve um aumento brutal da gasolina nos postos. Então não é o ICMS que está trazendo o aumento do combustível. É tão óbvio isso. E aí por que as pessoas não conseguem entender? Porque elas não têm informação. Porque não tem. Por isso que eu odeio a Globo, porque a Globo nunca vai informar e esclarecer o povo. Então, mais uma vez, vocês que são youtubers famosos, Felipe Neto, lembrei dele agora, tem dinheiro, me financia. Vamos trocar ideia, vamos criar um sistema onde as pessoas possam se informar, mas que seja tudo às claras. A gente não pode ter político de estimação, a gente não pode escolher partido para torcer contra ou a favor, a gente tem que ser totalmente imparcial, porque a gente tem que ficar do lado do povo, alguém tem que ficar do lado do povo. Bom, diante dessa eu me despeço, já falei pra caramba, mais um vídeo que eu fico falando durante quase uma hora e ninguém vai assistir, mas tudo bem. Ah, você está no canal Odeio a Globo. É importante lembrar que eu não sou bolsominion, apesar do nome do canal. Mas também não sou petralha. O meu lado não é nem o lado da direita, nem o lado da esquerda. O meu lado é o lado do povo. Se inscreve no meu canal, dá um like aí pra mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.